Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de maio de 2023. São 8 horas da manhã. E a semana que vem promete contra Jair Bolsonaro e Mauro Cid. A Polícia Federal esperou ter certeza do que havia contra eles para iniciar o que ocorrerá a partir da próxima segunda-feira. Fontes da Polícia Federal afirmaram que a intimação de Bolsonaro pela fraude no cartão de vacina só aconteceria quando os investigadores tivessem nas mãos todos os dados para confrontar a desculpa esfarrapada dele de que não tomou vacina, e todo mundo sabe disso. Por isso que, ao marcar o depoimento dele para a próxima terça, dia 15, a Polícia Federal sinaliza que tem munição, essa palavra tão adorada no vocabulário bolsonarista. Nessa investigação, aliás, o que não falta é problema para Bolsonaro. Além da difícil preparação para o depoimento aos investigadores, existe agora o fator Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens que, somente na linha de defesa do presidente, aparecerá como autor de fraude sem receber uma ordem sequer. Ocorre que o tenente-coronel do Exército trocou de advogado do dia para a noite, de um que tem repulsa por delação premiada para um que carrega a bandeira do instituto mais polêmico da advocacia, que completou 23 anos no Brasil. E, na verdade, a avaliação de integrantes do governo sobre a soltura de Anderson Torres, basicamente, minha amiga, meu amigo, é a de que Anderson Torres delatou, é isso mesmo. Membros do governo avaliam que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de soltar o Anderson Torres pode significar duas coisas. Uma delas, que ele sinalizou disposição em colaborar com a justiça. A outra, que Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, pode ser o próximo. E entre Anderson Torres e Mauro Cid, Bolsonaro acha que o risco de delatar muito maior é de Mauro Cid e não de Anderson Torres. Bolsonaro acredita ser remota a possibilidade de Anderson Torres tentar atingi-lo com uma delação premiada, principalmente agora que ele está solto, apesar de que a soltura dele realmente soou estranha, porque 3, 4 dias antes de Alexandre de Moraes libertar Anderson Torres, ele havia negado a libertação dele e, de repente, após estourar o caso Mauro Cid, o Alexandre de Moraes soltou Anderson Torres. E autos indicam que gastos de Michele Bolsonaro eram pagos em dinheiro vivo. Na verdade, há diálogos que mostram que Michele era a preocupação de algumas amigas dela que serviam de laranjas no esquema para usar recursos ilegais para pagar as despesas dela, que eram enormes. E aí a mulher de Bolsonaro, como todos previam, vai aparecendo como um dos problemas mais sérios para ele, porque ela tinha uma vida de gastos exorbitantes e que tinha um esquema próprio para ser pagos de tão altos que eram. Vem aí o escândalo da Michele Bolsonaro. E o Flávio Dino já soma, acredite se quiser, 56 pedidos de convocação no Congresso. A cada vez que ele vai lá, ele espanca os que os convocaram, expõe ao ridículo, mas ainda assim os bolsonaristas continuam convocando Flávio Dino sem parar e com a evidente intenção de impedi-lo de trabalhar. Esses 56 pedidos de convocação representam uma palhaçada, o uso
da Câmara dos Deputados e o seu direito de convocar ministros para sabotar o Flávio Dino. Eu só queria saber o que é que o governo está esperando para ir ao Supremo Tribunal Federal para impedir o uso abusivo desse instituto da convocação de ministros, que tem o objetivo claro de sabotar o trabalho do ministro, porque se ele atendesse todos esses pedidos de convocação uma vez por semana, não seria possível atender a todos. São 56 pedidos de convocação, 53 na Câmara e 3 no Senado. Ali, auxiliares do Dino dizem que mesmo se ele for a um por semana, não conseguirá ir a todas essas convocações em 2023. Ou seja, é óbvio que há uma tentativa de sabotagem e o governo deveria ir ao Supremo. Não é? O caso é muito claro, dá para entender que 56 convocações são uma tentativa de fazer chacota, de desmoralizar o poder legislativo, de desmoralizar o Ministério da Justiça e também de sabotar um governo que tem como função trabalhar para a sociedade, ou seja, o Flávio Dino fica inviabilizado em seu trabalho por conta dessa palhaçada. Por que é que não foi feito nenhum recurso à justiça? E o efeito eleição fez a taxa de pobreza no Brasil cair em 2022. Veja só que as bondades eleitorais de Bolsonaro tiveram um efeito positivo, porque fizeram a pobreza e a desigualdade. Ontem foi anunciada a queda da desigualdade devido ao Auxílio Brasil, a toda aquela dinheirama que o Bolsonaro jogou em cima do país em 2022 para tentar ganhar a eleição. Esse efeito eleição foi causado por essa avalanche de dinheiro para as pessoas pobres, mas fica tudo muito claro que não passou de um projeto eleitoral, porque nos anos anteriores não havia sido feito nada, inclusive na pandemia. Né? O Bolsonaro nem queria pagar o auxílio emergencial na pandemia, ele queria pagar um auxílio de R$200, o Congresso passou para 500 e aí o Bolsonaro aceitou 600. Mas, na verdade, o efeito eleição, as bondades eleitorais de Bolsonaro acabaram fazendo algo que ele nunca pretendeu, que era ajudar realmente os pobres. E quem financiou não era pequeno. O provável relator da CPI do 8 de janeiro, o MDBista Eduardo Braga, acredita que quem financiou o 8 de janeiro foram grandes empresários bolsonaristas. E, na verdade, o presidente do STM diz que o caso do Mauro Cid não tem nada a ver com a justiça militar. Com isso, os militares jogaram o sujeito aos leões. Agora ele que se vire para explicar a quantidade enorme de crimes que ele parece ter cometido, segundo a imprensa. E os bolsonaros avaliam que o Sérgio Moro não defende o Bolsonaro no Senado. Não é? O Sérgio Moro, na verdade, como sempre, ele cuida da vida dele, ele cuida dos interesses dele e não tem lealdade a ninguém. Esse sujeito é um risco para todos os que têm qualquer tipo de relação com ele, porque é um ególatra preocupado somente em ganhar dinheiro e poder. E o Flávio Dino, enquanto o Congresso, ou melhor, a Câmara dos Deputados, arma o palanque para ele, já somou 10 milhões de interações nas redes sociais e ganhou, nada, 500 mil seguidores só neste ano. Ou seja, o Flávio Dino está bombando graças à tentativa do bolsonarismo de tentar inviabilizar o seu trabalho. Pelo menos a notícia é boa. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.